tentar trazer para vocês aqui alguma coisa relacionada ao desmame de terneiros e a sua influência na questão da prenhez das vacas de corte. Pensando dessa forma, gente, na questão da pecuária de corte, de onde estão vindo os terneiros, onde estão sendo produzidos esses nossos terneiros, normalmente a cria tem sido um pouco espremida para campos rochosos, com ondulações, o que não é agricultável, na verdade, né? Ela está sendo um pouco regiões um pouco mais difíceis, a necessidade de cuidado ou a parte da cria, o fundamental da cria, que seria a produção de terneiros, ocorra de uma maneira correta. A gente sabe que, normalmente, é difícil a produção em situações normais. Nós vamos ter fatores ambientais que vão nos atrapalhar muito, né? Então, vai ocorrer secas, vão ocorrer chuvas, elas não são novidades, são pontuais em determinados momentos, mas elas são recorrentes e são cíclicas, elas vão e voltam. Então, esses problemas climáticos que a gente normalmente reclama um pouco, eles não são recorrentes já dos nossos sistemas, então se torna um pouco mais, não adianta a gente sair do nosso controle, é isso que eu quero dizer para vocês. A questão de preços, gente, né? Tem uma tabela aí de preços pagos nos últimos 8 anos pela carcaça bovina, média de macho e de fêmeas, no qual essa última linha de baixo, 2018, é uma linha que 2018 era pior que 2016. 2017 e 2018 foram anos que o produtor recebeu menos pelo boi do que o normalmente pago em 2016. E depois vieram os momentos bons a partir de 19, abrindo anos aí com aumentos de 34%, 18%, 30%, chegando em determinados momentos até 50% de aumento de um ano para o outro no preço. E, novamente, né, a partir de 23, nós tivemos aí um declínio, 23, e agora, de novo, estamos com uma tendência no final de 24, início de 25, para uma suba de preço. Então, são momentos e são cíclicos e que fogem um pouco do nosso controle. E em todos os anos nós temos alguns momentos melhores, que são essas duas setas que entraram na apresentação aí, momentos melhores de venda, e tem uma barriga, digamos assim, uma queda de preço, principalmente no mês de setembro, outubro, aí, que é normal também dos anos e que é cíclico, que vai acontecer todos os anos. E tem anos bons e anos ruins que são conforme o ciclo da pecuária ocorre, e ele hoje está um pouquinho mais intenso, ele pode ser um pouquinho mais acelerado ou menos acelerado devido às tecnologias que já foram desenvolvidas. Se nós pegarmos o preço do terneiro, esse gráfico é o preço de 2014 a novembro de 2024. Nós vamos ver ali que também tem um preço bom lá no início, em 2015 até 2016. Depois nós temos uma queda de preço, um super preço produzido ali nos anos de 21, 22, e uma super queda de novo, e agora nós estamos retornando o preço do terneiro, provavelmente retornando o preço do terneiro para um momento um pouco melhor. Não sei se vamos chegar onde estivemos lá em 21, 22, mas há um momento de novo de suba, um momento de expectativa de melhores preços para esses produtos. Tá? Mas dessa forma, gente, o que eu quero dizer? Que tem coisas que não estão dentro do nosso controle. O preço, que então, quando nós temos muitos fatores que nós não dominamos, seria muito importante que aqueles que são financeiros, aqueles que ocorrem, que a gente pode dominar dentro de casa, nós temos que ser, na verdade, mais eficientes na produção. Dominar um pouco melhor. E o ser eficiente na produção em gado de corte, em pecuária de cria, o que nós queremos dessa vaca que está aí aparecendo na foto? Nós queremos que ela nos produza um terneiro a cada ano. Isso é eficiência para a cria. Que essa vaca produza preferência que o terneiro seja um terneiro bom, um terneiro pesado. Mas nós olhamos
aqueles campos com as fotos iniciais. Será que nós temos condições de produzir um terneiro a cada ano, um terneiro bom naquela situação, sem ajudar essa vaca? Sem nós fornecermos algo a mais para o nosso sistema de produção? Então, a ideia é, como é que nós vamos chegar nesse terneiro? Aí tem algumas formas. Vai ser dessa forma que nós vamos chegar num terneiro por ano com cada vaca. Ela não vai conseguir repetir cria nessas condições, né? E para isso nós vamos ter que ter em mente uma postura gerencial. Estão envoltos num sistema de cria que vende terneiros machos, vacas de descarte e fêmeas, excedentes na reposição. O que nós estamos tentando buscar aqui? Descobrir o preço desse indivíduo, quanto é que ela custa. Foi isso que nós tentamos fazer numa propriedade simulada em valores em cima de 2 propriedades reais de Dom Pedrito, no qual se levantou todas as benfeitorias, as instalações e assim por diante, e a partir daí a gente começou a trabalhar dessa forma. O que nós temos aí, gente? Nós temos que o custo dessa vaca, o efetivo dela, desembolsado pelo produtor no ano passado, é de R$ 853 aproximadamente. Mas num sistema de cria que tem de 60% de natalidade, como é o caso dessa propriedade, o custo anual da vaca com terra passa para 1.400 e o custo efetivo desse terneiro produzido, 1.422, porque só 60% dessas vacas parem. E quando nós dividimos todo o custo dessa propriedade pelo número de vacas existentes lá dentro, o custo da vaca passa a ser R$ 2.338,15. Tá? Se nós pegarmos a produção à venda do ano passado, o que um terneiro gera, tá? Nós chegamos num valor aproximado de R$ 2.100, R$ 2.160. E a receita por vaca dentro dessa propriedade também, dividindo todas as receitas pelo número de vacas, 1.889. Isso vai nos gerar uma lucratividade negativa de 23%. E o ponto de equilíbrio, ou seja, teria que nascer mais terneiros dentro dessa propriedade, seria de 83,5%. Esses valores, gente, se assemelham muito a 2016. Quando esse aluno fez, nós chegamos numa lucratividade redonda negativa de 23%, e a natalidade no ano deveria ser de 85% para 86%, um pouquinho mais do que o ano passado. Já estava com a tendência um pouco de melhora, nós em 2016 estava naquele pico de baixa do produto. Ou seja, uma vaca que produz terneiro, hoje vocês desembolsam com ela mais ou menos R$ 850. Desembolso. Se ela produzir terneiro, 853. Se ela não produzir, 853 praticamente de novo. Vocês podem dar uma economizada na questão mineralização ou alguma outra coisa, mas ela tem um custo fixo dela de estar dentro da propriedade. Se nós pegarmos, gente, e descobrirmos o percentual de vacas no nosso rebanho, a unidade animal trabalhada, a taxa de prenhez, a taxa de desmame e o intervalo de parto das vacas, multiplicarmos todos esses itens, tá? Se nós multiplicarmos todos esses itens, eu tenho uma produção de 0,19 terneiros por hectare. Então, se multiplicar 46% de vaca vezes uma unidade animal, vezes 60% de prenhez, 92 de taxa de desmame ou 92 de sobrevivência, e o intervalo de parto multiplicar por 0,75, porque 12 meses, que é o ano que nós queremos que a vaca seja eficiente, corresponde a 75% de 16, que é o intervalo das minhas vacas, eu tenho uma produção de terneiro por hectare de 0,19 terneiros. Se eu simplesmente mudar a taxa de prenhez para 85, eu vou ter uma taxa, um número de terneiros desmamados por hectare na faixa de 0,27, um aumento de mais ou menos 42%. E se eu melhorar o meu rebanho, se eu intensificar o meu sistema, ou seja, eu aumentar o número de vacas que estão lá dentro produtivas, como é que eu faço isso? Reduzindo a minha recria, acelerando a novilha para chegar mais apta à reprodução mais cedo e saindo dos meus machos, também eliminando eles do meu rebanho um pouco mais cedo. E aumentar essa taxa para 55, manter a mesma unidade animal de 1, a mesma prenhez, morrer um pouco menos de terneiro ou ter menos perdas desde o toque até o desmame, passar para 97 e colocar a vaca para dentro do ano, nós temos uma produção
de 0,45 terneiros por hectare ou 45 terneiros a cada 100 hectares. E isso dá um aumento comparado com a primeira situação de 136%. Então, fazer nascer terneiros é muito importante. Pode trazer retornos econômicos muito interessantes para todos os sistemas. Se nós pensarmos nessa recria que eu falei para vocês, de diminuirmos o período de recria dessas fêmeas, e aí em cima nós temos 3 animais. Uma novilha acasalada aos 14 meses, uma aos 24 e uma aos 36. O que eu fiz? Esses dados também são do ano passado, que nós estamos desenvolvendo nesse semestre, durante o primeiro semestre, eu desenvolvo esses cálculos com a turma de tomada de decisão. Se nós pegarmos desde a barriga da mãe essa novilha e acasalar ela com os 14 meses, nós temos um custo aproximado de R$ 2.200 para essa novilha. Agora, se nós resolvermos a ficar com ela com mais um ano para acasalarmos ela aos 24, essa novilha passa a nos custar aproximadamente aí R$ 3.200. R$ 3.000. E se nós formos ineficientes ao ponto de acasalar uma novilha com 3 anos, essa novilha vai nos custar R$ 3.800 quando ela for acasalada. Então, nós temos um custo que vai aumentando, não, ele não é linear, porque tu não precisa de um nível nutricional idêntico para fazer essas novilhas, mas nós temos um custo de 2.000, 3.000, 3.800 para produzir uma novilha de 14, 24 ou 36 meses. Se eu quiser que essa fêmea sobre para mim no meu negócio, ou seja, tudo que ela gastar, ela tem que pagar com terneiro e eu vou vender ela e vou aproveitar esse recurso da venda dessa fêmea, uma novilha acasalada aos 14 meses, com o preço do ano passado, provavelmente vai ser muito similar esse ano, vai precisar de 2 terneiros para pagar. Uma fêmea acasalada aos 24 fica entre 4 e 5 terneiros, 4 pouquinho, bem, pouquinho acima de 4, e a fêmea de 36 meses precisa entre 5 e 6 terneiros para ela ser pagada. Então, vocês imaginem uma fêmea de 36 meses que vai parir a primeira vez aos 4 e tem que produzir 6, ela vai ficar 10 anos com vocês para ser pagada. Se ela não falhar. Então, é quase que inviável uma produção desse tipo hoje. Economicamente, está nos mostrando que nós temos que intensificar. Se nós formos, gente, pensar nessa carne de qualidade que nós queremos colocar no mercado, e o horário agora já está bem propício para esse tipo de foto, elas vão ter que vir de uma carcaça boa. Essa carcaça boa tem que ser bem planejada, tem que ser bem projetada desde a gestação, passando por uma recria e uma terminação, até chegar nesse processo. Tudo isso envolve uma tomada de decisão de vocês para as diferentes fases. E a tomada de decisão é a utilização de tecnologias. Nós não escapamos disso. A tomada de decisão é em função do uso ou não de alguma tecnologia, que pode ser algo para corrigir manejo, pode ser algo para implantar ou intensificar os sistemas. E que podem ser analisadas de diferentes formas. Tá? Só que toda tecnologia, ela é igual a um investimento. Ela pode nos deixar margem ou não, depende do que nós vamos fazer. Nós estamos com uma tecnologia na mão hoje aqui, que é essa apresentação de meeting, que eu não soube usar e que se não tivesse um aluno novo aqui do meu lado para colocar a apresentação para vocês, nós estaríamos até agora esperando, ou talvez nem acontecesse. Então, a tecnologia ela tem que ser usada. E eu assemelho muito ela a uma caixa de ferramentas. Como é que está a caixa de ferramentas no sistema de produção de vocês? Ela está organizada? Ela tem as ferramentas para vocês usarem quando precisarem? Vocês acham ela fácil nessa foto? Né? Ou ela está organizadinha, todas vocês sabem onde estão, e além de saberem onde estão e para que servem as ferramentas, vocês sabem usar? Então, a ferramenta ela é uma arma, gente. Eu tinha hoje uma arma na mão, tinha tudo para dar errado. Se não tivesse alguém para me auxiliar, a tecnologia de nós podermos nos encontrar virtualmente e trocar uma ideia sobre alguma tecnologia não daria certo hoje em função de que algum problema estava acontecendo, normalmente dá certo, mas hoje não estava dando. Alguém teve que vir aqui solucionar o problema. Tá? E, novamente, eu peço desculpa para vocês aí por esse transtorno, por esse atraso. Mas a tecnologia é isso. Nós temos que trabalhar e utilizar
Eu não vejo como assim, vai surgir alguma tecnologia nova para revolucionar a pecuária de corte. Para mim, está tudo descoberto. Está tudo descoberto, e nós vamos ver um monte de fatores aí para aumentar a prenhez das vacas, que já foram descobertos há muito tempo. Nós só temos que utilizar ela de maneira correta, e principalmente no local correto. Associando essas duas coisas, nós vamos conseguir, porque prenhez não é fácil, gente, de fazer em vaca. Tá? Primeiro, dentro de um sistema de produção, vocês vão ter 3 categorias diferentes. As novilhas que estão chegando no rebanho, as primíparas e as vacas adultas. Tá? As primíparas e as vacas adultas, já com alguns fatores diferentes, mas em todos eles, o peso vai influenciar. Tanto para a novilha, como para a primípara, como para a multípara. Para a vaca adulta, o peso vai influenciar, o frame vai influenciar, a condição corporal vai influenciar, tá? A genética e nutrição, com que genética vocês estão trabalhando? Está adequada a genética para o ambiente de vocês? E tem nutrição suficiente para essa genética demonstrar todo o potencial dela lá dentro? Todos esses fatores abrangem as três categorias. Tá? Mas tem alguns outros fatores, como a data de parto para a primípara e para a multípara, vai ser importante. Parir no cedo é um sintoma de precocidade. Precocidade está muito associado com maior produção de terneiros durante a vida da vaca e melhores terneiros. Vários trabalhos já mostraram isso. E, além disso, nós temos a lactação nessas. Tanto na primípara como na multípara, eu tenho a lactação como um fator primordial para determinar ou não prenhez em vaca. A lactação, ela é importante, a produção de leite da vaca é importante, extremamente importante para produzir terneiros bons. Só que ela não pode interferir na reprodução subsequente. Senão, nós temos que intervir no sistema para que a produção de leite não deixe uma vaca falhada para o próximo ano. E aí eu vou gastar com ela aqueles 200 ou até mais, tá, por cada vaca, e não vou ter o retorno esperado. Então, todos esses fatores, se não estão bem, gente, eles se associam ainda muito ao clima, que nós vimos, secas e chuvas, e, além disso, interagem com o temperamento animal, que eu quero só deixar uma mensagem lá no final. O temperamento animal é fundamental, inclusive, para a prenhez de vaca. Nós precisamos de vacas com comportamento adequado, comportamento ideal. Senão, vocês vão gastar muito para emprenhar, vão desmamar menos peso. A recria vai ser uma dificuldade, a terminação uma maior dificuldade, e quando chegar lá na carcaça que vai ter o perda grande. Então, o temperamento é uma coisa muito importante também, e ela vem desde lá da prenhez, e é herdável, né? Temperamento é uma coisa herdável e selecionável. Então, tudo isso faz com que aumente o nosso período de anestro. Por quê? Quando nós vamos submeter essa vaca à reprodução de novo, ela está entre o 2º e 4º mês pós-parto. O que nós estamos fornecendo de comida para essa vaca? Ela vem de uma gestação desgastante, entra numa produção de leite que é muito mais desgastante. Tá? E o que nós estamos fornecendo? Normalmente pastagem natural, que tem déficit qualitativo e quantitativo, dependendo do ano. Tá? E isso não supre as exigências para que essa vaca entre em reprodução novamente. O que ela faz? Ela diminui a produtividade. Esse gráfico só mostra para vocês uma diferença de energia, gráfico cedido pelo Danilo Santana, da Embrapa. Na linha vermelha embaixo nós temos aí uma vaca solteira, então o que ela exige. E quando nós emprenhamos uma vaca, o que nós precisamos fornecer? Então vai o primeiro recado para vocês: alimentem as vacas. Quem tem gado de cria, alimente bem a vaca, porque a exigência dela nas diferentes fases do ciclo aumenta muito. E as vacas fazem protestos silenciosos, mas fazem. A vaca é inteligente. Se o ambiente não está propício para ela se manter viva e reproduzir, ela não se reproduz, ela tenta se manter viva. Então, ela chora por pasto, ela quer uma forragem mais equilibrada, ela quer uma carga animal mais adequada, ela procura essas coisas. Tá? Então, lembre-se disso, gente, alimentem a vaca de vocês, ela vai precisar. Voltando na primípara e na multípara, rapidamente, essas duas fêmeas são diferentes. Querendo ou não, elas são diferentes. Vocês podem deixar tudo idêntico. Toda a alimentação idêntica, todo o sistema idêntico. O produto de uma primípara é diferente do produto de uma multípara.
Se vocês deixarem o sistema idêntico para as duas, vocês vão ter produtos diferentes, inclusive se manifestando hoje com alguns trabalhos, se mostrando que lá na terminação, se uma primípara, já vamos puxar para o nosso lado, se a primípara não for bem tratada, o novilho não desempenha bem lá no confinamento. Para esses sistemas que estão mais avançados e que conseguem medir essas coisas. O desempenho do novilho na terminação tem muito a ver com esse ambiente aí que é proporcionado por uma primípara ou uma múltipla, ou seja, a primípara precisa de um auxílio. Tá? Fica uma pequena mensagem já inicial também. Aqui tem 5 trabalhos do professor Lobato, no quais ele mostra que dando comida para a vaca, se não me engano, todas as primíparas nessa lâmina aí, deu mais comida só com ajuste de carga, ou seja, você disponibilizou mais pasto durante o ano para a vaca, tu tem incrementos de 10 pontos percentuais, de 16 pontos percentuais, 18, em situações que as coisas já são melhores, em sistemas como esse de Quaraí, teve mais igual, com ajuste de carga, colocou mais 4 terneiros a cada 100 vacas. Essa última linha que é um absurdo, né, de baixa prenhez, que é a questão de uma repetição de prenhez de 22%, quando se utilizou o que hoje o INCRA nos exige para ser produtivos. Ao utilizar 0,8 unidades animais média do ano, a repetição de prenhez foi de 22%, perdão. Quando se ajustou a carga animal para 280 quilos, já se levantou a prenhez para 67%. Então, alimente a sua vaca. Ou vocês vão ter que fazer técnicas de correção de manejo. Técnicas de correção de manejo, normalmente, elas são mais caras. Tá? A cria já é uma situação não muito propícia, gente. A gente já trabalha com tecnologias que têm respostas muito para frente. Ou seja, nós não temos uma incerteza muito grande. Então, vamos dizer assim, nós trabalhamos com tecnologias pior na cria. Tá? Os resultados, então, normalmente são piores, às vezes não são bem analisados. Tá? O que faz o produtor freia de mão com a cria? Mas a cria é a base de tudo. É a cria que vai propiciar um novilho bom para o terminador, um novilho para recria, para o recriador. Tá? Essa é a base de tudo. Então, assim, gente, se nós formos pensar, né, em condição corporal como um dos fatores importantes, o que nós temos naquela situação ali? Nós podemos fazer, selecionar a raça, tá? Nós podemos melhorar a sanidade, nós podemos fazer várias atividades ali que vão determinar um período de anestro um pouco inferior, que seria o importante. Mas nada igual nutrição, que vai estar associado com a condição corporal da vaca, e o controle da amamentação. Não necessariamente precisa desmamar todo o rebanho. A gente pode trabalhar com classes, com categorias de vacas que necessitem mais ou menos desse controle de amamentação. Só para vocês verem aí nesse gráfico, esse gráfico é do trabalho do seu Vieira, em 2005. Se vocês saírem para a direita dele, na parte de baixo, ele tem um incremento de condição corporal, que vai do azul forte ao vermelho. E se vocês saírem para a esquerda, também na parte de baixo, vocês têm a ordem de aparição dessas vacas. Tem o seu rebanho Nelore, no Cerrado, no Centro-Oeste. Tá? E no vertical, nós temos taxa de prenhez. O que eu quero mostrar para vocês? Que quando nós temos uma vaca nova e com pouca condição corporal, se vocês levarem aquela linha azul lá para a esquerda, ela vai dar mais ou menos 20 e poucos % de repetição de prenhez. De Nelore, em ambiente que ela é extremamente adaptada. Tem coisa que deu certo, é aquele Centro-Oeste. Se nós pegarmos a mesma vaca nova e aumentarmos a condição corporal dela, melhorar a condição corporal, ela responde com prenhez. A idade das vacas responde de uma maneira quadrática. Esse arco que está sendo formado aí, tem vacas que, dependendo da idade, mesmo com condição corporal um pouco inferior, conseguem reproduzir de maneira adequada nos rebanhos. Então, condição corporal é uma coisa extremamente importante a ser trabalhada. Além disso, eu posso fazer muitas coisas, como eu disse, para fazer aumentar a natalidade. Eu posso escolher a raça, como eu falei para vocês melhor. Dentro da raça, eu posso fazer seleção e cruzamento. Eu só vou colocar essa foto, porque eu quero que vocês olhem esses animais. É um animal que, numa situação totalmente adversa, está nessa situação.
Não que tenha que ser esse animal, mas escolha o animal certo para colocar no local certo. Tá? Então, nós podemos ter raça, seleção, principalmente cruzamento. Nós podemos dar ambiência para essa vaca, vai melhorar. Nós podemos estar com o calendário em dia de vacina e de vermífugo, vai melhorar a sanidade. Nós podemos melhorar a mineralização e também vamos ter resposta positiva. Tá? E aí nós entramos com algumas outras categorias de tecnologia. Tipo, eu posso alimentar essa vaca, como eu disse. O alimentar que eu digo é colocar ela numa pastagem diferenciada, numa pastagem cultivada, que hoje muitos têm em função do soja, conseguem colocar gado de cria em pastagem cultivada. Ótimo. Eu não sou contra de forma alguma. Tá? Eu só usaria pastagem, né, quando as minhas outras categorias é mais fácil alimentar uma novilha do que uma vaca com cria. É mais fácil de criar melhor a novilha. Eu estou dizendo que a novilha vai ser mais eficiente na transformação do alimento. Quando todas as categorias estiverem eficientes, nós podemos trabalhar com outro tipo de alimentação para a vaca. Agora, senão a transformação de pasto em leite e leite em terneiro é um processo ineficiente. Pasto em leite, mais ou menos 30%, e leite em terneiro, 30%. Isso dito pelo nosso saudoso Rovira. Se nós multiplicarmos 3 vezes 3, 9, a eficiência da produção do alimento que entra pela boca da vaca e sai em quilos de terneiro é de 10%, 9, 10%. Mas não está errado alimentar a vaca de forma alguma, como eu disse para você, tem que dar condições para ela. Estou falando agora, talvez, de nós darmos uma condição melhor numa pastagem cultivada. Muito bem, quem tem condições, faça. Vai ter resposta. Desde que tu não tenha outro animal que seja mais eficiente para transformar esse alimento. É só isso que eu estou tentando dizer, não sou contra. A mesma coisa, eu vou falar um pouquinho da IATF, eu não sou contra a IATF, mas a IATF não é para aumentar a natalidade. A IATF é para organizar o teu sistema. Tem muita gente trabalhando com IATF para aumentar a natalidade. Muito bem, que às vezes funciona. A vaca está ali, não está querendo entrar em cio, vocês induzem hormônio nela e ela manifesta cio. Perfeito. Vocês melhoraram a vida da vaca? Não. Vocês pioraram a vida da vaca. Porque a vaca tinha que se manter, produzir leite para aquele terneiro, agora ela tem que se manter, produzir leite e gestar outro novo. Lembrando que esse que está sendo gestado ali precisa ser muito bem gestado para ser um boi bom, para ser uma novilha boa. Porque ele vai ser o teu novilho daqui 2 anos e meio, que tu vai vender. E essa, se nascer uma fêmea, talvez vai ser a tua fêmea que vai ficar por 8, 10 anos contigo. Então ela precisa ser muito bem formada. E se ela não estiver bem formada, por questões nutricionais, no início da gestação, vocês vão ter problemas produtivos a serem trabalhados lá para frente. Vocês vão ter alguns problemas. Então, gente, nós temos, como eu disse, eu citei aí 7 ou 8 tipos, todos eles dão resultado e todos eles têm aplicabilidade dependendo de onde vocês estão. Use a coisa certa no local certo. Tá? Mas nada, a gente vai dar tanto efeito como um desmame. Que tu interrompe a produção de leite da vaca. Podemos usar o desmame interrompido. Mas o desmame interrompido ele é por 7, 10, 9 dias, dependendo do protocolo que cada técnico utiliza. E depois a vaca segue produzindo leite. E tu faz a mesma coisa que a IATF, só que tu fez por reversão hormonal, na IATF tu fez por indução. Tá? Tu injetou ou tu reverteu os hormônios dentro do tu consegue fazer com o desmame uma interrupção na produção de leite dessa vaca e faz com que isso gere resultados melhores na questão da reprodução dessa vaca. E eu falo 60, 70 dias, mas não precisa ser 60, 70 dias para todo mundo. Eu vou tentar explicar por que a gente trabalha com 60, 70 dias. Tá? Lembrando, então, aqui a tecnologia ela não anda sozinha. Ela agrega se tiver uma finalidade. Por que eu estou desmamando precoce? Por que eu estou desmamando precoce? Eu estou fazendo algo para solucionar o problema dessa vaca. Então, assim, ó, gente, o sucesso do acasalamento, pensando nessa foto maravilhosa de animais em bom estado, essa vaca, mesmo que ela esteja com condição corporal boa, mesmo que ela esteja ganhando peso, ela está produzindo leite. E ao produzir leite, esses 3 indivíduos que estão na frente, esses pequenininhos, estão sugando.
e eles podem se tornar um efeito inibidor. Então, tem vaca que, às vezes, em condições muito boas, simplesmente pela habilidade materna, a presença do terneiro não manifesta prenhez. E aí, talvez, uma IATF solucione, aí, talvez, outros fatores também ajudem a solucionar. Mas eu estou querendo mostrar que o terneiro é um fator inibidor. A produção de leite associada à sucção do leite faz com que a vaca, principalmente as que têm mais habilidade materna, não reproduzam, não entrem em reprodução após esse período, enquanto não tiver uma condição adequada. Então, o desmame evoluiu, né? Se nós formos pensar de novo em eficiência da vaca por ano e pensando que essa faixa verde seja um ano, uma gestação da vaca corresponde a praticamente quase todo ano. Ela corresponde a 285 dias. Tá? Nos sobram ali pouquíssimos dias, 80 dias, para nós fecharmos o ano dessa vaca. Se nós deixarmos o terneiro mamando conforme ele quiser, e eu coloquei caducando, tá? Para nós brincarmos um pouco, essa vaca vai ter alguns prejuízos. Se nós fizermos o desmame mais utilizado, que é o de 7 meses, também nós vamos extrapolar a faixa verde lá de cima, se juntar o vermelho com o amarelo. Nos anos 80 começou os desmames precoces, né? E aí vários trabalhos daqueles que eu apresentei para vocês ali passaram por um desmame lá nos anos 80 do século passado, que nós não tínhamos conhecimento de nutrição de terneiro, não tínhamos conhecimento de manejo, e muito deu errado naqueles desmames na antiguidade. E depois, posteriormente, nos anos 90, então, começou a se trabalhar com uma idade um pouquinho inferior, no qual, se nós somarmos uma gestação de 285 dias, com um intervalo de lactação entre 60 e 70, nós vamos expor essa vaca à reprodução no próximo ano, se tudo estiver correndo normal no ciclo de vocês, no próximo ano se repete na mesma data o sistema reprodutivo, a estação reprodutiva de vocês. Vocês já vão entrar com essa vaca desencarregada da produção de leite. E isso vai ser um fator que todos os trabalhos mostram aí que ocorre um acréscimo muito grande da manifestação de prenhez das vacas. Magnífico. Solucionamos o problema da vaca. Mas e aí? Nós criamos, para muitos, uma fábrica de guacho. Por quê? Nós temos um animal, agora nós temos um animal com 60, 70 dias, com baixa capacidade digestiva e com uma alta exigência nutricional, o qual estava comendo a melhor coisa que podia no mundo, que era o leite materno. Além dessa situação do leite materno, né, além da parte nutricional que ele trazia, o leite também tem uma resposta imune, ajuda nas respostas imunes. Então, os animais também é outro tipo de animal. Nós produzimos um terneiro, na medida que nós desmamamos, antecipado ou precoce, nós estamos criando um problemão, que é o terneiro desmamado. A vaca, nós solucionamos o problema dela. Ela parou de produzir leite e vai entrar em reprodução desencarregada de todo o gasto energético que tinha com o leite. Tudo que ela comer agora vai ser para ela. Recuperação de condição corporal e reprodução. Só que nós criamos esse terneiro. Esse problema, esse terneiro que tem baixa capacidade ingestiva e alto, então nós temos que dar algo muito concentrado para ele. Entrando um pouquinho na parte mais prática, bem rapidamente, do desmame, porque eu acho que não é o caso, né? Precisa fazer algum manejo, quem vai fazer desmames antecipados ou precoces? Eu não vejo necessidade. Pode ser feito de maneira abrupta. Agora, quanto mais intensivo for o sistema de vocês, o que vocês querem fazer com esse terneiro? Qual é o plano de voo para esse terneiro chegar no novilho e para essa terneira chegar no novilho apta à reprodução? Qual é a idade que eu preciso? Se for para sistemas muito intensivos, precoces no acasalamento, precoces no abate dos machos, eu aconselharia vocês a fazerem um creep feed. Tá? Eu não tenho resultados, e até gostaria de agradecer o pessoal do Brasão que me mandou um monte de resultados de campo deles, tá? E eu não coloquei aqui porque eu não... me faltou algumas informações que eu gosto, se alguém me perguntasse, eu gostaria de dar, que seriam as ofertas, se foram feitas, né? Se foi feito tratamento como é feito na pesquisa. Eu estou trazendo para vocês são dados científicos. Todos eles medidos, né, e validados por estatística. Mas eu acredito muito no Creep Feed. Tá? Eu acho que o que é gasto com ele se paga. E ele dá um auxílio muito grande, porque os animais já conhecem o
famoso coxo, que é uma novidade para os terneiros desmamados. Então, se vocês forem acelerar o processo de vocês, aconselho que façam um creep feed, tá? Porque o que nós temos que fazer, gente? Quebrar esse vínculo. Esse vínculo tem que ser quebrado. Tem uma foto de uma vaca que você machucou no parto, tá? E o terneiro está tentando mamar com a vaca deitada. Então, esse vínculo não é fácil de ser quebrado. E como eu disse, ele vai trazer transtornos. A gente tem que estar preparado para esses transtornos. E o que nós temos de manejo mais corriqueiro para desmame precoce? É separar o terneiro da vaca, quebrar o vínculo. A vaca permanece por alguns dias enxergando o terneiro e o terneiro enxergando a vaca, mas não tendo mais contato. Isso pode ser 2, 3, 4 dias, depende do sistema de produção de vocês, da facilidade de manejo. E esses terneiros permanecem ao ser retirados da mãe por 10 dias de mangueira. E a partir do 4º dia, normalmente a gente começa a largar eles para eles terem contato com o pasto. Eu não quero que eles pastem. Eu quero que eles conheçam o pasto e comecem a dar uma bocadinha no pasto. Porque o que eu quero ali, gente? Ó, a água nós vamos falar daqui um pouquinho mais, mas eu quero que ele coma o concentrado que é fornecido. E hoje ele é balanceado, ele é um pouco mais bem estruturado do que quando iniciou os desmames precoces, lá que teve muitos erros, para tentar simular uma produção de leite. Se ele fosse totalmente absorvido pelo terneiro, um terneiro de 80, 100 quilos, comendo 1 quilo de concentrado, ele estaria substituindo mais ou menos 4 litros de leite da produção da vaca. Essa é a ideia dos concentrados de desmame precoce. Tá? Ele tem nutrientes para isso, só que ele não é aproveitado, então o terneiro tem que começar aos poucos a aproveitar. Como ele não tem espaço físico, eu quero que ele coma o concentrado, eu não quero que ele encha o espaço que ele tem já com pasto, mas eu quero que ele conheça e eu vou transformando ele num ruminante gradativamente. Então, o pastejo horário começa no 3º, 4º dia e ele aumenta ou diminui conforme o consumo de concentrado. Se ele mexer no consumo de concentrado, eu paro com o pastejo. E o pastejo pode ser numa areazinha pequena, pode ser no pátio da casa da fazenda. Tem que ter uma grama para eles conhecerem. Pode ser adaptado em qualquer parte. Depois dali, eles vão ficar ou em campo nativo, ou em pastagem que vocês prepararam para eles, e aí pode ser pastagem, inclusive, dessas áreas rinçadas antigamente, de lavoura de soja, papoa, milhã, ou vocês podem plantar. Hoje tem muitas pastagens hoje sendo muito utilizadas, o próprio tifo, todos eles podem ser utilizados, ou até confinar. Vocês vão ter desempenhos melhores na medida que for do campo nativo para pastagem, da pastagem para confinamento, porque o confinamento é quase uma avicultura e uma suíno que nós temos um ambiente controlado. Mas não precisa fazer isso. Pode ser feito, inclusive, no campo nativo, desde que a qualidade da ração seja uma ração boa e esse animal do concentrado seja um concentrado bom e esse animal consuma esse concentrado. E aí tem alguns cuidados que eu gostaria de salientar aqui, se forem fazer desmame. Primeiro, a água. Todos os grandes erros nossos foram com água. Tá? Todos os nossos erros foram com água. Água ruim não dá para desmame. Tá? Então, assim, ó, tem uma foto aí, ó. Não são terneiros, mas são novilhos que estão dentro d'água. Se for esse tipo de água, vamos voltar para cá. Desistimos de tudo e vamos desistir de fazer o desmame. A água tem que ser a água. Nós fomos em Caçapava agora num evento, de onde virão os terneiros, e eu escutei uma coisa maravilhosa no produtor. Talvez das primeiras vezes que eu tenho escutado isso. Os terneiros estavam na mangueira desmamados, eles estão bebendo a água que nós bebemos lá dentro de casa. Que espetáculo. Se vocês são produtores que levam água da cidade porque não tomam água lá de fora, levem água para os terneiros também. Eles não são obrigados a tomar aquela água. Tudo que eu não quero é essa foto aqui, ó. Um animal que não tem capacidade digestiva, ele vai pisar, e realmente nós vamos fazer desmame quando? Normalmente em épocas quentes. As raças que nós trabalhamos são raças que gostam de ir para a água em dias quentes. Então eles vão lá revolver lama, vão urinar, vão estercar e vão tomar aquilo. Não tem coisa pior. Então, a gente muda, e água talvez seja o principal. Primeira coisa, se vocês forem antecipar desmame, não precisa ser o desmame precoce, qualquer desmame. O animal está trocando uma vida boa que ele tinha e sofrendo o primeiro estresse, que é muito grande, e que vai mexer, esse estresse vai mexer nas variáveis comportamentais dele. E ele vai reagir ou vai manifestar desempenhos conforme ele se adaptar a esse novo ambiente. Então, cuidado com a água,
E o animal desmamado, antecipado ou precoce precisa de um bom manejo sanitário. Aí peguem o melhor veterinário que vocês têm, tá? O que vocês confiam e peçam para ele fazer o manejo sanitário para um animal que vai ser agora exposto a desafios, ao carrapato, à verminose, sem aquela imunidade passiva que vinha via leite da mãe. Então, esse é os grandes cuidados que nós temos para fazer desmame. Ração, eu não vou nem falar que tem que ser uma ração boa. Se não consegue fazer uma ração boa em casa, compra a melhor. Não economize em desmame precoce. Não vai dar certo. E aí ele vai ficar com todos esses problemas. Se nós formos avaliar, entrando para o lado agora de uma avaliação do desmame precoce, né, pensando nesse novilho verdinho que está bem à direita em cima, ou um confinamento que está logo abaixo, ou umas novilhas que estão prontas para serem acasaladas logo, eles vão sair do costado da mãe deles, ou seja, da fase de cria, que está bem à esquerda, e tem que chegar lá. O que vai mudar se eu fizer desmame precoce nesses animais? Simplesmente vai mudar só essa fase. O resto do manejo vocês fazem o que vocês iriam fazer. O que vocês têm que avaliar custo e diferença de custo, ou manejo, ou mão de obra a mais que vai ser preciso, é na fase entre as duas idades de desmame que vocês vão comparar. Como eu disse, não precisa ser o precoce, mas antecipe o desmame. Dê uma folguinha para a vaca precisa de uma folga. Tá? A vaca tem que fazer 16 meses, que é 9 de gestação, mais de 9 de gestação, e mais uns 6, 7 mamando, dentro de 12, porque nós queremos que com 12 ela já entre em reprodução de novo. Então, se nós forçarmos de um lado, prejudicamos o outro que está sendo criado. Então, dê uma folguinha para ela, antecipe um pouco, nem que seja o desmame. Tá? Nós vimos muitos rebanhos hoje por aí que as vacas estão enganando os terneiros, dizendo que estão produzindo leite, e os terneiros estão se enganando, achando que estão mamando alguma coisa. Já eram para estar separados há muito tempo. Já eram para ter melhorado, não precisa ser o precoce. E por isso que o nome lá estava tentando antecipar o desmame. É para dar uma folga, a vaca não consegue fazer. A vaca não ela precisa 16 meses, até 16, 17 meses, para poder fazer esse terneiro bem feito. Se nós não ajudarmos isso, anteciparmos um pouquinho, colaborar com ela, dando comida para esse terneiro em separado, para que ela venha um pouco melhor, o próximo terneiro vai ser pior. Então, a única coisa, voltando aqui, gente, a única coisa que tem que ser medido é isso aqui. O resto, se o terneiro ia para o campo nativo no inverno, campo nativo no inverno. Se ele ia para a pastagem da azevenha, pastagem da azevenha. Se ele ia ser suplementado, suplementado. A única diferença é o período entre as duas datas de desmame que vocês querem comparar. Tá? E eu vou mostrar um trabalho que desenvolvi durante meu doutorado, sob orientação do professor Lobato, lá na fazenda Itu, no Itaqui, no qual nós avaliamos por 3 anos um lote de fêmeas, sempre desmamadas precoce, o azul, ou sempre desmamadas da idade convencional, que nós chamamos lá, convencional, 1º de março. Seria mais ou menos 5 meses. A média de idade dos terneiros desmamados a convencional foi 148 dias. E a média desmamada dos terneiros precoces foi 76 dias. Essas duas idades aí nós trabalhamos lá. Tá? E aí está as novilhas, quando pegamos novilhas primíparas aos 3 anos, quando pariram, aí estão elas com alguns terneiros deitados no costado da cerca, quando foram trazidas para ser pesados os terneiros ao parto. Primeiro parto dessas novilhas, condição corporal ruim, ano muito ruim também, depois a gente entra nesse detalhe do ano, tá? Mas uma situação, então, iniciamos com primíparas aos 3, avaliamos elas aos 3, prenhez aos 4 e prenhez aos 5 anos. O que ocorreu com essas vacas? Aí está um gráfico de desenvolvimento dos 3 anos dessas fêmeas. Nós temos aqui, então, o parto 1 delas. Aqui nós temos o desmame precoce, o desmame convencional, no qual aí elas já estavam, para vocês verem que a condição não era boa, primípara com 350 quilos, desmamadas precoce, ou 326, e condição corporal, a convencional de 2,7 e a outra de 3,2. Passamos para o segundo parto. Vou abrir rapidamente aqui para nós não tomarmos muito tempo. Eu for correndo a distância dessas vacas. Só que nesse nos serviu para 2 coisas esse trabalho. 2 grandes respostas ele nos deu. Quando primíparas, ajudem ela. Nós ajudamos com desmame precoce. E alimentar a vaca dá certo.
No segundo e no terceiro ano, os pós-partos dela foram feitas em braquiária. No segundo ano, brisanta, e no terceiro, medícula. A braquiária brisante e umidícula da região onde foi realizado, se coletada, não tem diferença do nosso campo nativo. A qualidade é praticamente a mesma. Se nós cortar tudo que está ofertado, como nós cortamos tudo que está ofertado do campo nativo, a braquiária brisante e a umidícula têm qualidade similar. A diferença é que elas ofertavam no segundo e no terceiro ano aproximadamente 3 mil quilos de matéria seca. E quando o campo nativo da região fornece aí pela carga alta, a carga animal trabalhada, fornece entre 800, 1.000, 1.200, quando está muito bom. Então, o que nós vimos no segundo e no terceiro ano? Vocês vão ver as respostas aí dessas vacas. Embora um desenvolvimento, por causa das idades de desmame, vocês podem ver que a linha vermelha é o desmame convencional, a linha azul é o desmame precoce, tem um distanciamento delas, mas no período pós-parto elas tiveram resultados reprodutivos muito bons, porque estavam sendo alimentadas. Isso foi feito porque no primeiro ano a repetição de prenhez da convencional foi muito ruim, e se nós repetíssemos o tratamento, tá? Se nós repetíssemos o tratamento, nós teríamos quase que exterminar o rebanho no segundo ano, não daria para seguir à frente. Se vocês olharem ali, nós temos 70 vacas no convencional no primeiro ano, 28 no segundo e 18 somente no terceiro. Enquanto que as vacas do desmame precoce foram 71, 63 e 51. Tudo que falhou saiu fora do rebanho. Tá? E a única diferença que elas tinham, idades de desmame diferentes. O resto, elas andavam sempre junto. Tá? Se elas foram desmamadas, ficavam na mesma braquiária que estavam as outras amamentando. A comida era a mesma. A única diferença que tinha era nós tirar os terneiros mais cedo. E aí nós temos alguns exemplos das vacas no segundo ano. Não sei se vocês conseguem ver pelas fotos a condição corporal das vacas, a diferença no segundo ano. E aqui no último dia, quando foi avaliado o desmame convencional do terceiro ano, aí está as vacas desmamadas precoces. Todas elas estão aptas a serem carregadas, se não tiverem prenhez. Tá? Tá aqui outra foto de desmame precoce. E aqui está as taxas de reprodução desse rebanho. Nós tivemos no primeiro ano, quando primíparas, 91% contra 41% de prenhez. Carga alta, gente, 0,9 unidade animal por hectare, é o que se usa lá. Então, nós estávamos medindo realmente o sistema. Tá? 0,9 unidades animais. Esse ano foi um ano extremamente ruim, quando primíparas. Foi um ano que foi 2004 para 2005. Choveu no mês de janeiro 14 milímetros e no mês de fevereiro 28 milímetros. Perdão, 28 em janeiro e 14 em fevereiro. Foi as únicas duas chuvas até março, dentro da propriedade. Tá? Então, daí a resposta reprodutiva. Pouca comida, vaca não repetiu o prenhez, mas o desmame fez com que repetisse. No segundo e no terceiro ano já não tem mais diferença estatística. 83 contra 72, um pouquinho maior que o desmame precoce, e no terceiro ano, se vocês olharem aquelas 18 vacas que ficaram com terneiro ao pé, tiveram 88% de prenhez, enquanto as desmamadas precoces tiveram 82%. Então, que seleção, né, gente? De adaptação. Essas 18 que permaneceram por 3 anos em situações não adequadas ou não ideais de nutrição, mesmo assim, estão lá reproduzindo. Estão fazendo uma seleção natural pela fome, nesse exemplo. A média deu 86,55. O que mais que o desmame nos trouxe, gente? Colocamos a vaca no primeiro ano para o segundo, 400 dias de intervalo de partos, e no segundo ano nós conseguimos que ela viesse para o ano. 361 dias de intervalo de parto. E provavelmente depois... Essa é uma propriedade que trabalha bastante com desmame, eu quero mostrar uns dados lá no final para você. Tá? Aqui tem uma foto muito feliz. Todas essas vacas, ao parirem, nas primeiras 24 horas, eram pesadas, os terneiros e vacas, né? Essa vaca que pariu aí, aqui tem uma vaca do desmame precoce que está por parir ainda. Tá? Então, olha a condição corporal dela. E aqui tem uma vaca que pariu no desmame convencional. Esse é o terceiro ano de parição dessa vaca. A vaca é eficientíssima, parindo 3 anos, mas olha a condição corporal. Que tipo de
terneiro ela vai me entregar e que tipo de terneiro pode me entregar aquela outra do desmame precoce, se nós pensarmos. De novo, a foto só para nós relembrarmos a condição corporal dessas vacas. Mas aqui está o problema, gente. A foto de cima mostra os terneiros do último ano desmamados precoce, aqueles 58 terneiros que foram das vacas que permaneceram no desmame precoce. E as 18 vacas estão na foto de baixo. Olha o tamanho do terneiro da vaca que estava amamentando até aquele momento. Nós solucionamos o problema da vaca e temos um terneiro pior. E para isso nós ainda gastamos. Não é fácil dessa tecnologia entrar nos sistemas, né? Ela se torna um pouco difícil de aceitação. Quanto às novilhas, gente, nascidas dessas vacas nos 3 anos, elas foram submetidas ao acasalamento aos 14 meses. E elas chegaram aos 14 meses sem diferença. Essa foto é das novilhas do primeiro ano. E eu não distingo quem é desmamada precoce ou convencional aí. Elas chegaram com pesos idênticos lá aos 14 meses de idade aproximadamente. Tá? Pariram aos 2 anos sem dificuldade nenhuma. Então, tanto as desmamadas precoce como as desmamadas convencional podem parir aos 2 anos, tranquilamente. E os machos também tiveram o mesmo desempenho e foram para uma pastagem de milheto e depois terminados em confinamento, mas chegaram também aos 14, 15 meses, quando nós parávamos a avaliação, do segundo ano, principalmente, nós paramos a avaliação nesse momento, chegaram com pesos semelhantes. Então, desmame precoce causa um problema de um terneiro pior. Mas tu não pode fazer esse animal sofrer uma restrição a ponto disso abalar o crescimento dele pro resto da vida. Ele tem chance de compensar. Se a restrição alimentar do desmame não for grande, esse terneiro, e se vocês tiverem tempo de recuperar ele, dos 10 aos 12 meses vocês já não enxergam diferença, e não é o meu trabalho. É vários trabalhos mostrando. O primeiro ano nós abatemos animais, naquele tempo ainda se abatia no Rio Pel e no Coriba, tá? E eu fui acompanhar os abates, as carcaças são idênticas, não teve diferença. Todos esses trabalhos que eu estou dizendo para vocês estão publicados em 2010, 2011 na Revista Brasileira de Zootecnia. Tem desenvolvimento das vacas, parte econômica, desenvolvimento das novilhas, reprodução das novilhas, repetição das novilhas, filhas dessas vacas. Então, às vezes, as mães estavam parindo já com as filhas junto no mesmo sistema de produção ali, no mesmo manejo, porque em propriedade era difícil de ter divisões para todos esses animais, né? Então, nós mantínhamos o lote da pesquisa meio que uniformizado para não dar trabalho para os funcionários. Tivemos, então, desenvolvimentos idênticos, tá? E a eficiência produtiva desses rebanhos, comparando, nesse nosso caso, precoce com convencional, que, na verdade, não é um convencional, é um antecipado, em relação à média que é utilizada em todo o rebanho, o que nós temos é isso aí, ó, 71 vacas que se iniciou, em 3 anos... Isso aqui que o Uruguai está buscando, e vem aumentando, o Uruguai ele quer ter uma média de carcaça. Oi? Não escutei, gente, teve alguma intervenção? Não, aqui, agora eu bloqueei aqui o microfone. Ah, tá. 71 vacas, né, produziram 184 terneiros, e no desmame convencional foi produzido só 114. Isso dá 2,6 terneiros em 3 anos, ou 1,6 terneiros, um incremento de 62. Se nós olharmos aqui para baixo, gente, ó, antes de ver essa faixa verde para cima, vocês vão dizer, mas para, Ricardo, esse peso aí está muito ruim para 132. Eu também concordo. Tá? É 119 do desmame precoce lá em 1º de março contra 132. Poderia ser melhor? Poderia, só que o ano aí está na média das primíparas, secundíparas e terceiríparas nessa média aí. O último ano tinha mais de 150 quilos em 1º de março. Já. Então, eu não me recordo mais os números individuais de ano. Mas o primeiro ano, gente, por aquela seca que teve, pela baixa prenhez que teve, desmamar precoce, os terneiros foram melhores do que os terneiros mantidos ao pé da vaca. Então, tem situações que cabem muito bem, tem situações que não cabem a tecnologia. E tecnologia, como eu disse, nós vamos ter que saber utilizar ela. Mas se nós pegarmos esse peso de terneiro multiplicado pela prenhez média de 86 ou de 55, vocês vejam que 55 é mais ou menos a média do Rio Grande do Sul, né? É o que nós temos registrado de terneiros por vaca. Isso vai dar 103 quilos ou 73 por vaca mantida no rebanho. Então, nós desmamamos mais. Se for pensar em avaliação econômica, aqui tem vários trabalhos de desmame em várias regiões do estado,
que eu quero que vocês olhem aquele GMD das vacas. Tá? Essa coluna do GMD das vacas aqui. Tá? Se vocês olharem elas e fizerem a diferença do positivo para o negativo, quando for positivo para o negativo, vocês vão encontrar ali mais ou menos 400 gramas de diferença em qualquer trabalho. Nos do professor João lá em Santa Maria, nos do professor Lobato em Bagé, e nos da Estação Experimental em Eldorado do Sul. Esse meu de Itaqui lá embaixo deu 400 gramas de peso. A mais para a vaca desmamada precoce. E a prenhez, todos eles também deu positivo, não vou nem entrar nesse detalhe, porque eu já mostrei os dados do trabalho. Tá? Se nós solucionamos o problema da vaca com o desmame, quem é que tem que pagar o desmame? É a vaca. Quanto é que custa 400 gramas de vaca? Gravem esse número para depois nós utilizar ele lá para frente, se nós precisarmos utilizar. Mas essas 400 gramas a mais de quilo de vaca representam mais prenhez ou representam vacas melhores para serem vendidas, mais pesadas. Ou até gordas, dependendo da idade dessa vaca ou da idade que foi feito o desmame, num custo barato, que nós vamos ver lá para frente também. Tá? Então, gente, assim, ó, se tem alguma... Ah, mas é caro, Ricardo, desmamar. Quanto é que está uma ração? Sei lá, uns R$70, R$2 hoje, uma ração de desmame. E tu vai gastar quanto? R$4 por dia por terneiro. Mas a vaca está ganhando R$4. E o terneiro segue ganhando um pouco de peso. Talvez não o que estaria ganhando ao pé da vaca, mas segue ganhando. Então, assim, a gente, se tem ração cara, é a vaca comer a própria carne dela, podem ter certeza. Porque ela comeu no teu sistema, perdeu peso, vai comer no teu sistema de novo, para depois chegar onde estava. Então, se existe ração cara, é a vaca comer a própria carne. Aí eu fiz uma simulação para 2.000 hectares. E simulei rebanhos, que a única diferença que tem é utilizar aqueles 86% de prenhez que deu no meu trabalho, ou os 55%. Eu estou imaginando que eu tenho primir, para secundir, para terceirir, para ali, eu tenho mais ou menos uma média do rebanho. O que eu fiz aí? Simulei rebanhos para 2.000 hectares, tá? No qual eu tenho uma natalidade de 86% no desmame precoce ou de 55% no desmame convencional. Produziu 884 terneiros ou produziu 526 terneiros, em função daquela prenhez. Se eu pegar hoje, gente, eu fiz uns custos assim, mais ou menos aproximado do desmame precoce. Para desmamar esses 884 terneiros, eu precisaria de 100 hectares de pastagem a R$ 1.500 cada hectare. Talvez não precise, tem gente que faz em campo nativo, tem um ganho um pouco menor. Mas aí tem que saber fazer essa nutrição para não atrapalhar o desenvolvimento desse terneiro para frente. Eu estou fazendo uma pastagem de R$ 1.500 por hectare, tá? Vocês podem até contestar os preços, só para vocês terem uma ideia do que eu tô, como é que eu estou avaliando a tecnologia. O que eu precisei fazer para desmamar precoce. Essa pastagem provavelmente não foi só utilizada com os terneiros. Ela foi implantada antes e antes dos terneiros já passou alguém, mas não vamos nem computar isso aí. Tá? R$150 mil. Coloquei um homem a mais lá na propriedade para suprir esses 70 e poucos dias de alimentação. Não precisa, vou colocar um homem a mais lá. Porque ele vai ficar full time só para não ter problema com o terneiro. Foi gasto, naquele trabalho foi gasto, ou a propriedade gastava 70 mil quilos de ração para alimentar 884 terneiros por o período, desde os 76 dias até os 148. E coloquei um preço de R$2. Tem ração mais barata no mercado. Eu aconselho vocês a comprarem a boa e não que o preço seja bom. Compre uma ração que vai se adaptar àquela alimentação que vocês vão fornecer e que vai dar um desempenho bom para os terneiros. Sanidade, tu vai aumentar a sanidade. É um animal que vai ser mais dosado, vai ter que vir mais bem tratado, né, sobre aquele indivíduo que ficou com a mãe. E coloquei mais uns 3 mil aí para instalações, se precisar. Tudo isso vai dar um gasto de 307 mil, que se nós não gastarmos com desmame e colocar na poupança, isso passa a ser 313. E então dá um custo por terneiro de 4,46 por dia. Eu acho absurdo de caro. Mas eu estou atirando tudo para cima. Aí pode ter certeza, não seria esse gasto, mas eu vou fazer para realmente a gente ver, né, o custo. Mas
Gastem 4,46, vocês vão ganhar mais do que isso. Tá? E aqui, ó, a gente está... Essa tabela é meio antididática pelos números, mas o que tem aí? Tem o peso das vacas lá do meu trabalho, desmamada precoce ou não, quando estão na época de vender, o peso dos terneiros, tá? E das terneiras, separado. Tem o número que aquele rebanho simulado para 2.000 hectares pode vender, e tem o preço da semana passada de terneiro. E eu desvalorizei os terneiros do precoce, por eles serem uns terneirinhos um pouco pior, coloquei quase R$1 para baixo no preço, aí, 50 centavos para menos. Tá? Peguei o preço mínimo de comercialização e no desmame convencional coloquei o preço médio. Se vocês multiplicarem essas três colunas, número de animais, pelo peso deles, pelo que pode vender cada rebanho para se manter estável, vocês vão ter aquela receita ali para baixo, receita com vaca, receita com bezerro, receita com bezerra, e uma receita geral do desmame precoce é 1.700.000. Se vocês pegarem o desmame convencional, primeiro, não tem terneiro excedente, com 55% tudo que nasce. Esse produtor tem que deixar até o 2º ano na propriedade para fazer a reposição. Então, não tem um excesso de terneiras a ser vendidas. E ele vende vacas inferiores no peso, desvalorizadas no mercado, e vende terneiros machos, talvez mais valorizados, como estão ali. Tá? E dá uma receita de 1.200.000 ou 1.700.000 aproximadamente, os dois. Aí eu comecei a brincar no Excel. A quanto que esse produtor do desmame precoce poderia vender os terneiros dele? E ele pode vender hoje os terneiros a 7,60 e a 6,50, que ele vai fazer a mesma receita já com o custo pago do desmame. Se nós colocar aqueles 300.000, descontados de 1.700.000, descontar aqueles 300.000 que vai ser gasto com desmame, vem para 1.400, contra 1.200. Para ele, menos 200.000, ele pode brincar de vender os terneiros hoje dele a 7,60 ou a 6,50. E vai ter a mesma receita. E já pagou o custo do desmame. O resto, tudo igual dentro da propriedade. Tudo igual. Tá? Mas eu sei, gente, assim, ó, que o mercado exige, às vezes, um terneiro melhor. Os mercados estão buscando mais peso. Então, de repente, não é para todo mundo o desmame. Mas vamos analisar esse desmame precoce, então, de uma outra maneira. Se nós fizermos aquela avaliação pontual, desmame precoce é igual a mais gasto e terneiro pior. Isso é uma avaliação pontual do desmame. Bom, mas eu aumento a prenhez das vacas. Eu recupero as minhas primíparas. Eu mostrei lá para vocês que as primíparas, se desmamadas precoce, elas seguem no sistema. Se vocês estão usando touros bons e fazendo nascer terneiras boas, as primíparas são melhores que as vacas velhas. Então, não é aconselhável que elas falhem. Elas têm que produzir um terneiro. Depois dela entrar no rebanho, ela tem que produzir um terneiro por ano. Nós queremos um terneiro por vaca ano. E as vacas novas que estão entrando, geneticamente, elas têm uma composição gênica superior para as características que vocês estão buscando. Então, não desperdicem elas por uma falta de alimentação. Não desperdicem elas por uma questão ambiental. Aqui tem isso aqui se usava antigamente, né, gente? Mas para quem não é adepto da IATF, fazer melhoramento genético com touro, ele é mais lento. Os melhores touros estão nas centrais. Então, para inseminar, é interessante que essa vaca não esteja acompanhada num terneiro. Aquele sistema antigo de inseminação não dá. Separar a vaca com terneiro de manhã para inseminar de tarde, ou de tarde para inseminar de manhã, acelera o melhoramento genético se vocês não forem adeptos da IATF e quiserem melhorar o sistema. Custo baixo na terminação. Eu mostrei para vocês as vacas gordas em início de março. Então, se vocês desmamarem um pouquinho mais cedo, derem férias para as vacas que precisam ficar lactando, e aquelas que estão falhadas, se vocês conseguirem engordar elas em pastagem nativa, de custo barato, todo mundo gosta de dizer que tem custo barato a pastagem nativa, né? Não tem desembolso, mas tem custo. Se vocês ocuparem ela, quanto é que está uma pastagem, um aluguel de pastagem agora na Serra? Aqui onde eu estou, em Palmeiras das Missões, provavelmente o pessoal vai pedir R$800 o hectare aqui, ou mais. O ano passado andou em R$1.000. Para colocar quantos animais? Uma vaca por hectare, por 100 dias, para vender quando todo mundo tem? Então, se vocês tiverem uma vaca magra, abril, maio,
e tiverem que ficar com ela para terminar no verão do ano que vem, ineficiência. Ela tem um custo, vocês viram lá quanto é que ela custa por ano. Se vocês pagarem terminação para ela, no inverno tem custo. R$ 800 é mais caro que desmamar um terneiro por 400. Então, aquela vaca, qual é a receita, gente? Um conselho. Aquela vaca que está parindo o último terneiro de vocês, aquela que vocês sabem que vocês não querem mais acasalar ela, desmama precoce. Antecipa esse desmame, não precisa ser o precoce. Antecipa e tenta terminar ela a campo para ela se tornar mais barata. A primípara desmama para recuperar. Tá? Claro, mesmo que vocês não tenham comida para dar para a vaca, como eu disse para vocês, eu não sou contra dar comida para a vaca, de forma alguma. Eu quero que essa vaca coma bem. Só que as outras categorias são mais eficientes para transformar. Quando as minhas outras categorias estiverem todas acomodadas, muito bem, vou usar comida para a vaca. Senão eu prefiro dar comida para um indivíduo pequeno que come pouco e ainda está convertendo, e essa vaca come a coisa pior e ainda segue convertendo também. Porque a vaca aceita muito desaforo, né? O que a gente faz com a vaca e ela ainda segue produzindo é absurdo. Mas vamos lá. Aumenta a eficiência alimentar, que é isso que eu estava falando. Menor mortalidade de vacas. Não existe mais. Hoje em dia não é nem aceitável perder vaca no inverno por magreza. Mas eu sei que tem gente desmamando hoje aí para vender terneiro em feira, porque um dos dois vai. Tá? Maior pressão de seleção. Nós vimos ali naquela simulação de rebanho. Se o produtor está conseguindo vender 239 terneiras e ficou só com 200 e poucas, a cada 2 que nasce, ele coloca só uma no rebanho. Nem tudo que nasce no nosso rebanho é bom. Por mais que os touros sejam melhoradores, as mães ainda carregam aqueles genes não desejáveis ali no nosso rebanho que precisam ser aceleradas essa troca. Então, nós aumentamos a pressão de seleção quando tem mais nascimento. Diminui o período de serviço. Eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui um pouquinho. Concentra partos, porque ela é praticamente uma IATF, uma reversão hormonal. Não concentra tanto como a IATF, mas a gente consegue, aos poucos, ir reduzindo os períodos reprodutivos das propriedades. Tá? Aumenta o número de matrizes, já mostro para vocês também. E tem um efeito neve, bola de neve, que eu gosto de falar aqui, gente, que é esse aqui, ó. As vacas parem melhor, produzem mais leite e, consequentemente, no ano que vem, tem um terneiro melhor. Vou dar só um exemplo para vocês bem rapidinho. Nesses 3 anos de avaliação, quando chegava a data do desmame precoce, que eu comparava o precoce com os terneiros que iam ficar mamando, os que eram do tratamento de desmame precoce, já a mãe era do tratamento de desmame precoce no ano anterior, era de 8 a 9 quilos a mais. Com genética não apurada, eu acho que hoje está muito melhor com IATF. Nós conseguiríamos uma vantagem ainda melhor nesse desempenho. Tá? E é óbvio que tu faz o maior giro de estoque quando tu tem mais animais. Tu dilui muito o custo fixo que tu tem em função de ter mais animais, de poder ter mais animais. Então, assim, ó, gente, aquela avaliação pontual que está no centro desse slide, de terneiro pior, até por ali. Porque nós vimos, se nós tiver tempo, com 8, 10 meses, não tem terneiro pior. Tá? Agora, tem mais gasto? É óbvio que tem. Tá? Mas mais caro ainda é o terneiro, aquele que não nasce. Uma vaca não repetir cria é muito mais caro. Aí o custo daquele terneiro produzido por aquela vaca duplica para o próximo ano. Aí vocês veem um custo de vaca aí a R$ 1.400, que estava naquele início, e que não é longe de propriedades aí que fazem levantamento de preços adequados. R$ 1.400, se a vaca não produz, o terneiro, quando nasceu o terneiro dessa vaca, ele vai estar custando R$ 2.800. Aí não tem como tu, ou um pouquinho menos, que a vaca não vai custar bem os 1.400, mas ele vai custar 2.400. Já vai arrancar de 2.400. Em função desse preço. Então não é fácil daí de ter problema. Então, toda essa questão em vermelho na volta, é muito difícil de mensurar monetariamente como é o custo da ração do desmame. Por isso que é mais fácil a gente dizer que o desmame é muito caro. E eu não estou defendendo o desmame para todo mundo, como eu disse. Aquele trabalho nos ensinou muita coisa, inclusive dando comida para a vaca era bom. Recuperação de primíparas, importantíssimo. Vacas que estão saindo da tua propriedade, desmame e termina ela num custo baixo, porque a terminação é um processo muito caro. Terminação de qualquer animal é um processo muito caro, tem que ser acelerado.
Só para mostrar para vocês aumento de carga. Se vocês lembrarem daquele trabalho do professor Lovato lá, utilizando os famigerados 360 quilos por hectare média ano das vacas, né, que deu 22%, quando ele ajustou a carga para 280, foi para 67 e uns quebrados de prenhez. Essa propriedade que eu fiz esse trabalho, é uma propriedade de 5.750 hectares e trabalhava com 3.000 vacas. Se eu ajustasse a carga para 280, só que lá trabalhava com uma unidade animal praticamente. Quando eu computava ovelha e cavalo, dava uma unidade animal praticamente. Quando ajusta essa carga para colocar os 280 quilos somente, e aí tu tem uma prenhez compatível com pecuária um pouco mais avançada, tu tem só 1.800 vacas dentro da propriedade. Aí é uma escolha do produtor. É uma escolha do produtor. São 1.200 vacas, é um patrimônio de 1.200 vacas a mais que tem liquidez, que tu pode fazer o que tu quiser quando tu precisar. Mas vai da escolha de cada um. Os resultados reprodutivos são agora assim. O capataz vai ser o mesmo, para 1.800 ou para 3.000 vacas. A caminhonete que vai todos os dias da cidade te levar é a mesma, para 1.800 ou para 3.000 vacas. O contador é o mesmo. E aí começa um monte de coisa que é o mesmo, que é isso que eu quis mostrar lá, que dilui muito o custo fixo da propriedade, em função de tu poder utilizar o desmame precoce. Essa tabela mais antididática ainda, tá? São 8 anos na propriedade. Essa propriedade já fazia desmame precoce, nós só medimos. Nós só efetivamos a medida. Tá? O que nós vimos lá na segunda linha? Ele usava um período de acasalamento de 105 dias, no 8º ano estava usando de 72 dias. Tinha 3.400, 3.500 matrizes, andou com 3.000 e poucas, está com 2.700, a média é 3, e o padrão vai ser 3.000 matrizes, mais ou menos, nessa propriedade deveria ser. E sabe por que teve que diminuir para 2.500 no 6º, 7º e 8º ano, depois começou a reagir de novo ali? Mau planejamento. Muito desmame precoce, muita produção de terneiro, não tinha comida suficiente para vazar eles lá na frente. E aí, como era um critério era vender animais para o abate, e não vender animais magros, resolveu-se reduzir um pouco as vacas, se fez uma limpeza no rebanho que precisava, se reduziu as vacas e aos poucos, por essa natalidade, começa a aumentar de novo, para chegar nas 3.000 vacas, aquelas que estavam na tabela anterior. Mas o que nos mostra isso aqui, ó, gente? Que mesmo num rebanho desmamado precoce todos os anos, e lá é precoce 60, 70 dias, esse primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto desmame que desce na tabela são início de dezembro, 10 de dezembro, 20 de dezembro, entre Natal e Ano Novo, e logo no início de janeiro o último desmame. Mesmo assim, ó, mesmo em rebanho desmamado precoce, à medida que tu deixa mais tempo mamando, a repetição de prenhez das vacas é afetada. Vacas sempre que estão em condição corporal normalmente muito boa, porque estão desencarregadas da produção de leite muito cedo. Mas isso não afeta a prenhez 2 anos, e está numa média de 80%, e a média geral do rebanho também está em 80 e poucos por cento. Então não é o desmame precoce um causador, né, de uma atrocidade na prenhez do desmame precoce. A novilha com 2 anos vai ser novilha tranquilamente. E aí, falando da programação fetal, já finalizando aqui, porque eu acho que me estendi um pouco no horário com as minhas falhas lá. Como nós falamos, aquela vaca que está amamentando e precisa começar a gestar, o novo ser a ser gestado vai começar a ser prejudicado, desde a formação dos órgãos nos primeiros dias, dependendo do nível nutricional, até aquela produção tão batida hoje aí pela programação fetal, que é lá no terço médio da gestação. Se vocês deixarem por 7, 6, 7 meses mamando, vai entrar no terço médio da gestação, com a concorrência do leite, e mesmo que seja muito baixa, como eu falei, a produção de leite, essa vaca tem um efeito hormonal dela impedindo e ainda tem também uma condição corporal talvez não adequada, se vocês não tiverem nutrição para essa vaca. E como eu disse, para ter a nutrição, primeiro deem comida para todo mundo que é mais eficiente, depois vocês transformem o pasto em leite. Então nós temos, será maneira melhor do que fazer uma programação fetal? Será que o desmame precoce não deveria ser trabalhado, inclusive, para programação fetal? Quando chegou no pico da lactação, tu corta a produção de leite,
expõe a reprodução já a vaca desencarregada e ela vai estar ganhando peso e produzindo um novo ser, que é aquele que vai te acompanhar por vários anos, se for uma fêmea, ou se for um boi, vai ser aquele que vai gerar aquela carcaça tão buscada pelos frigoríficos hoje aí. Lembrando que vocês vendem carcaça, né? Vocês não vendem mais peso vivo. Vai terminar o peso vivo, provavelmente. Embora esteja alguma comercialização ainda, vocês vão vender carcaça, vocês vendem, não é nem energia de mantença, por isso que é interessante reduzir idade de abate e idade de acasalamento. Energia gasta para manter o animal é caro. O processo se torna muito ineficiente. Tá? Então, para chegar nesse processo aí, né, vou passar rapidamente aqui nesses aqui, que não é o foco, tá? E deixar só uma dúvida para vocês aqui, ó, gente. Nós fizemos a mesma avaliação, aqueles trabalhos que eu passei rápido ali são avaliações pontuais para as vacas. E numa daquelas partes dizia assim, que numa média de 110 dias de amamentação, para cada 7 dias que aumenta, eu perco em 20 pontos, 20% a probabilidade de chance de uma fêmea. Essa foi a resposta. E nós tivemos, gente, se vocês olharem essas duas fotos aí, não tem nada a ver com o rebanho lá estudado, mas é só para mostrar que é um desmame, que é o de cima desmame convencional e o de baixo desmame precoce. Pensando nas fêmeas produzidas desses desmames, aí nós já ficamos com uma pulga atrás da orelha quando foi feita a análise comum do trabalho ou a estipulada, que é a taxa de prenhez. Se vocês olharem a última linha ali, taxa de prenhez, é 53% para novilha desmamada precoce e 73% para novilha desmamada convencional. Isso foi o resultado que deu lá para nós. Mas a estatística pelo número baixo diz que isso não é diferente. Então, nós tivemos que concluir que não existe diferença reprodutiva, embora, né, os números estejam nos mostrando, claro que era um número pequeno de novilhas produzidas a cada ano. Mas o precoce deu 53% e o convencional deu 73%. Agora, nós analisamos pela probabilidade de prenhez. Todos esses fatores que estão aqui, ó, foram analisados para essas vacas, para essas novilhas, quando chegaram aos 14 meses. Elas sofreram falta de leite ou não. E elas chegaram com 400 dias de média no acasalamento. Tá? E aí foi todos os pesos, de desmame precoce, desmame convencional, no início do período reprodutivo, no final, as condições corporais, os ganhos de peso. Para a novilha, que ficou mamando por mais tempo, para cada 100 gramas a mais, o que respondeu a prenhez dela? Para cada 100 gramas a mais que ela ganhou de peso do nascimento até o convencional, numa média de 600 gramas, se ela ganhar 700, a chance de ficar prenha é de 34% a mais. Se ela ganhou 500, ela perde 57%. Então, veja a importância do ganho de peso. E aí que voltamos assim à importância, o que eu deixar de mensagem final? A importância da cria. A cria é a base de tudo. E essa cria ela tem que ser bem feita, porque essa terneira tem que fazer outra cria logo ali na frente. Quanto mais nós intensificarmos o sistema, mais dependente essa novilha que foi acasalada aos 14. Uma novilha acasalada aos 14, ela tem 7 meses mamando e 7 meses de recria. 50% da vida dela depende da mãe. E se nós contarmos a gestação que era dentro da barriga, ela vai a 70% quase do tempo de vida dela até ser acasalada, dependendo da mãe. Uma novilha de 2 anos já é menos, e uma novilha de 3, muito menos. Então, por isso que, quanto mais intensivo for, mais a cria vai ter influência, mais nós temos que bater para produzir mais. Mas vamos voltar aos meus números aqui. Ó. E se nós pegarmos o peso dela que ela chegou lá no acasalamento e aumentarmos 10 quilos a partir de 299, se ela chegar com 309, ela tem 41% a mais de chance de emprenhar. Se ela chegar com menos 10 quilos, 34% a menos. Pegando as novilhas desmamadas precoces, está aqui a mensagem do desmame precoce. Cuidado com ele. Tá? O que influenciou o desmame precoce? Primeiro, a idade. A cada 10 dias a mais que ela chega mais velha lá, e que ela vai chegar mais pesada, né, ela tem um aumento, né, de 73. Quanto mais tempo ela tiver do desmame até chegar lá, ela consegue aumentar em 73%. Desculpe o sinal que está negativo.
Quando ela diminui esse tempo, em dias ela perde 29%. Mas o mais importante está nesse ganho de peso entre os dois desmames, que está indo, talvez nos responda os 53 para os 73. Se não tiver um ganho bom entre os dois desmames, cuidado com o acasalamento precoce das novilhas. Numa média de 580, que fez todas as novilhas desmamadas precoce, se ela tiver 680, ela aumenta em 47% a chance de prenher. Agora, se ela perder 100 gramas, que é fácil, é só não ter um manejo bom no desmame, é só não usar as coisas boas, ela perde 32,4% de chance de prenhar. Pessoal, eu agradeço aí, peço desculpa pelo tempo, né? E aproveitando aqui rapidamente, eu fico na outra, juntamente com o professor Lobato e o professor João, nós organizamos no ano passado esse livro da Becria, a base da pecuária de corte, que é composto por 5 capítulos, desde a produção da novilha, repetição da primípara, alternativas, que está toda essa parte de desmame como uma alternativa para melhorar a repetição de prenhez. Tem a parte da IATF, que teve a colaboração do Cássio Brauner, citado pela Elísia no início, e agradeço a ele pela indicação de poder estar conversando com vocês. Tem um capítulo medindo a eficiência da cria, aí várias maneiras de olhar essa eficiência, inclusive uma dessas, assim, esse tipo de análise. E, por último, um manejo de touro, que tem a composição, o auxílio do Adriano, não, a escrita do Adriano Rosado, hoje professor no IFE em São Vicente do Sul, por muito tempo foi veterinário da Guatambu e da produção de touros, então fez essa parte. Nós tentamos, nesse livro, aí, mostrar de uma maneira um pouco mais simples do que o trabalho científico, uma maneira de fazer cria ou de chegar a objetivos com mais facilidade, dando alternativas de diversas formas de como chegar nessa novilha, diversas formas de como repetir prenhez, e assim por diante, de diferentes maneiras de avaliar. Agradeço, Elísia, em teu nome, em nome do Instituto, obrigado pelo tempo disponibilizado a mim. Eu tenho meus contatos, não tenho Instagram por enquanto, gente, para vocês verem, a modernidade não chegou a mim ainda, né? Mas o WhatsApp funciona. Prometo fazer um Instagram em seguida para colocar esses resultados também, bombardeando vocês aí de resultados de pesquisa. E me coloco à disposição para responder alguma pergunta, se tiver alguma pergunta aí que eu saiba responder, né? E fico à disposição também pelo WhatsApp, quem quiser me chamar aí para tirar alguma dúvida, algum número, algum trabalho desse que precisar. Muito obrigado por tudo e me coloco à disposição de vocês. Ricardo, me toca fazer um agradecimento em nome do grupo de cria aí do IDPEC e te dar os parabéns não apenas pela apresentação, mas principalmente pela abordagem de puxar esses princípios básicos de produção, né? E realmente muita coisa para a gente que gosta de pecuária e gosta de gado de cria, renovar conceitos e sempre lembrando que a vaca de cria é a base da produção de carne, né? Se não começar aí, o resto não vai funcionar. Então, nós precisamos, antes de mais nada, quantidade de terneiros. Depois nós vamos ver o resto. E antes de ir para as perguntas, que temos algumas já na lista, seria interessante essas 18 vaquinhas que foram repetindo, torná-las doadoras e fazer uns embriões aí para multiplicar essa genética de adaptação ao sistema, né? Na verdade, é uma coisa inexplicável aquilo, Júlio. Aquelas vacas estarem repetindo naquela situação que nós mantínhamos elas lá. Eu vou discordar de ti, é explicável, porque a adaptação e a seleção por fertilidade, na minha forma de ver pecuária, é a base de todo o processo. E a gente está cada vez empurrando a cria para ambientes mais desafiadores, e é nesse ambiente que nós temos que escolher os animais que vão fazer parte da nossa base de produção de carne, né? Mas, para não ficar um diálogo entre nós, eu vou puxar aqui as mensagens que entraram, e temos aqui uma primeira
uma primeira colocação dizendo, ou perguntando, considerando o manejo de desmame precoce, a condução da monta natural após o desmame tende a ser mais efetiva do que o uso da IATF para aumentar a taxa de prenhez do rebanho? Quais seriam os principais fatores que devem ser considerados na escolha entre esses dois métodos, especialmente do ponto de vista sanitário, reprodutivo e econômico? Boa pergunta. É mais uma palestra para ti. Mas assim, ó, eu não saberia, a IATF em si, né, na verdade, eu acho que o sonho de todo o inseminador da IATF, o veterinário que faz o protocolo, é que não tivesse terneiro junto com a vaca. Né? Para ele seria uma beleza fazer a IATF, né? Então, só que a monta natural, com o desmame precoce, né, a monta natural, ela vai bem, mas eu aconselharia a inseminar, como eu disse, né, ao mínimo uma inseminação normal para tentar um avanço genético mais rápido do que o touro, a menos que tenha um touro muito bom, que vai ser um pouco mais vai ser difícil. Nós temos os touros melhores que estão nas centrais, então eu procuraria fazer inseminação. Se não fosse a normal, igual fazer algum protocolo da IATF, talvez, aí eu não vou entrar nesse detalhe porque não é a minha área, não atiraria na questão hormonal, mas talvez poderia ser utilizado até menos hormônio para uma ETF. Estou chutando aqui, mas daqui a um pouco saia uma ETF um pouco mais barata, inclusive, do que realizar uma ETF normal, né, com terneiro mamante. Acredito que daria para ser utilizadas algumas outras coisas, porque a própria reversão hormonal causada pelo desmame provavelmente vai auxiliar aí na produção desses hormônios que são injetados normalmente pela IATF. Eu acredito que melhoraria sim. Sem dúvida. Eu só vou fazer uma colocação, pegando um outro gancho que tu colocasse aí no decorrer da apresentação, a importância da aparição no cedo. Então, no caso que eu vivo, normalmente, quando se faz o desmame precoce, resta só um cio para a vaca responder. Então, se fôssemos fazer IATF ou qualquer outro processo de inseminação, a prenhez seria um pouco mais baixa do que uma prenhez com touro, né? Sim. Então, esse seria o ponto delicado da utilização da inseminação, porque mesmo com um custo mais baixo, tu não vai ter que fazer tantos hormônios, talvez, mas tem esse problema que a prenhez da IATF, por melhor que seja, é menor do que a prenhez de monta natural. Esse é só uma opinião pessoal aí, me metendo na conversa. Júlio, Ricardo, tem outra pergunta aqui do Nanato Reis. Júlio, Desculpe. podemos aproveitar só a questão que eu tinha falado para vocês. Eu tenho estudado, gente, muito temperamento pré-abate lá nos frigoríficos. Tá? E contusões, e isso está me trazendo de volta para o sistema de produção. E aí tem alguns dados, gente, para quem está trabalhando com cria, parece que não tem muita importância. Mas o Ricardo Passos, lá do Centro-Oeste, que faz muito IATF, fez um trabalho um tempo atrás, 2019, eu acho, com temperamento de vaca pós-inseminação, correndo, troteando ou marchando, caminhando. E simplesmente o temperamento das vacas, o custo para emprenhar uma vaca que sai correndo é absurdo, gente. Então, essa seleção, temperamento seria uma coisa boa para vocês conversarem num outro momento aí também, fica de sugestão, porque depois aí comecei a estudar trabalhos na recria. Eu tenho 2 trabalhos aí que participei na escrita deles, com 20 quilos de diferença na recria pelo comportamento dos animais, simplesmente por distância de fuga, coisas desse tipo. Aí vi o trabalho lá da Afta Colina com confinamento, o pessoal perdendo bastante em carcaça de animais. Tem 30 quilos de diferença nos animais confinados, quando vivos, os temperamentos adequados 30 quilos, os temperamentos inadequados tem 21, quando transforma em carcaça dá 21 quilos, dá 70% de aproveitamento nesses 30. Então tem muita... Quantos reais entram nessa graxaria aí, né? É um absurdo, né, Júlio? É um absurdo. Eu fiz esses dias um levantamento, assim, para essa palestra de Caçapava, se tu tivesse 100 vacas e elas fossem nervosas, vamos pensar assim, e ela desmama menos,
Ela emprenha mais difícil, custa mais para emprenhar, desmama menos peso, a recria tem menos ganho e na terminação tu perde. E lá no confinamento eu tenho visto, gente, só olhando os lotes no chegar no frigorífico, no passar na plataforma, o animal que é calmo, que não se preocupa com a presença humana, e aquele lote que fica circulando quando tem a presença humana. É um ponto percentual de rendimento de diferença. Além do que é importante observar, que é extremamente herdável essa característica, né? Perfeitamente. Vaca louca produz terneiro louco também. É. Mas te cortei, tu ia me falar uma outra coisa, eu te cortei, Júlio, desculpa. Não, eu ia colocar outra colocação aqui do Luiz Renato Reis, perguntando sobre a queda do sistema imunológico que pode acontecer devido à interrupção da mamada. E especificamente quanto ao carrapato, como combatê-lo e ao mesmo tempo garantir imunidade contra a tristeza parasitária, principalmente quando manejados em campo nativo, onde seguramente esse desafio é maior. Assim, ó, o que eu tenho visto e acompanhado também, não tenho nenhum trabalho medindo isso, mas tem alguns trabalhos atuais aí que foram publicados há pouco, até para o pessoal do grupo aí, né? O estresse do desmame ele acontece a qualquer idade. E é óbvio que ele vai diminuindo conforme a idade do animal vai aumentando. Mas o terneiro desmamado aos 7 meses também tem um certo estresse, mas bem menor. O que acontece isso? As variáveis comportamentais, o comportamento ou o sistema imunológico tem uma instabilidade fisiológica. Entra numa instabilidade fisiológica. E aí tem vários indicadores que podem ser medidos aí para ser marcados. Não precisa de uma coleta mais específica de sangue. Mas o que a gente nota nessa propriedade lá, que tem desmame precoce? Há muito tempo. A tristeza era um problema, como foi levantado. Realmente é um problema. E, assim, na época, se utilizou de vários processos, vacina, quase nada soluciona. Tem que ter as pessoas que vão trabalhar com desmame precoce, a mão de obra que vai trabalhar com esse indivíduo tem que estar muito bem preparada para isso aí. Precisa ter um cara que conheça gado e que quase pegue quando ela está ainda subclínica. É o conselho que eu dou. Realmente é um problema que surge, e a parte de verminose também, né? Tu expõe o animal à verminose, começa a pastar mais cedo, sem imunidade passiva de leite aí. Todos esses processos, eles ficam bem mais complicados. O custo, e aí vai depender muito de região para região, e vai depender da infestação do campo, o custo pode aumentar muito mais que aqueles 10 que eu coloquei lá. Vai depender muito de onde essa pessoa está, né? E com o carrapato da forma que está descontrolada, vou chamar assim, né? Tomara que vocês estejam com ele controlado. O desmame você potencializa como um perdedor de terneiro. A gente tem que tomar um cuidado bem maior. Perfeito. Bom, outra pergunta, o colega não colocou o nome aqui, pede para falar um pouco mais do terço médio da gestação na programação fetal. Esse aí é os estudos que o pessoal tem feito, principalmente o americano, o chinês, lá o hindu, né, que é americanizado, naturalizado americano, porque eu acho que quem começou com essa questão de programação fetal, em que o que normalmente ocorre, e isso aí é uma questão boa até para a gente conversar também, até para outros assuntos, se vocês tiverem mais para frente e mais algumas outras coisas, talvez não comigo, mas com outras pessoas mais especializadas. A formação do indivíduo, o que nós vamos ser na vida se decide lá na concepção. E depois naquela formação. Começa pelos órgãos ali nos primeiros 45 dias. E normalmente nesses primeiros 45 dias nós temos uma nutrição adequada. Se a vaca ficou prenha, é porque ela está numa condição boa. Então os órgãos são bem formados. Teoricamente os órgãos todos são bem formados. A programação fetal do terço médio, que o pessoal bate muito, é na miogênese muscular e de gordura. Ou seja, no aumento de células musculares. Ali é que se determina grande parte do potencial de músculo que vai ter esse animal e de gordura e também de marmoreio. E isso se procede do terço médio, do 5º mês em diante, até a gestação e até um pouquinho pós-nascimento. Alguns trabalhos têm mostrado que ainda sofre uma certa influência, que dá para ser corrigida ou não, dependendo do grau que passou de
de restrição. Mas, então, o que se procura ou tenta se dar? Que normalmente nós não conseguimos fornecer. Nós, quando chegamos no terço médio, nas situações normais de campo nativo, nós estamos na pior época do campo nativo. Quem faz aparição em campo nativo, provavelmente vai procurar que os terneiros nasçam de agosto em diante. Então, esse terço médio começa quando começou a perder a qualidade do campo. Então, a formação muscular, e isso depois se reflete quando nós alimentarmos esse animal lá na terminação, na recria, na terminação, ele vai ter um potencial de crescimento, que pode ser maior ou menor em função do grau de nutrição que ele teve dentro da mãe. É somente isso aí. Então, procura-se hoje, está se batendo muito na programação fetal. Dá uma nutrição adequada em quase todas as fases da cria, da gestação, perdão, para que esse indivíduo tenha potencial de crescimento e desenvolva bem posteriormente. Responda aquele grau de nutrição que tu vai colocar para ele de uma maneira mais eficiente possível. Não sei se consegui responder. E a questão dos órgãos, que a gente vê muito, tá? Eu queria levantar que os órgãos, normalmente, eles são formados numa situação melhor. Então, eles têm potencial de crescimento muito bom. Às vezes, a gente acha aquele boi, coloca na terminação um novilho nosso, né, e ele começa a desempenhar, ele passou por uma restrição alimentar e ele começa a desempenhar um pouco melhor, e nós achamos que aquilo vai se transformar em carcaça. Só que muitas vezes, muita daquele ganho inicial que ele está tendo são órgãos que ele está crescendo, porque aqueles têm potencial de crescimento. Se ele se restringiu, ele diminuiu o tamanho do coração, diminuiu o tamanho do pulmão, diminuiu o trato digestório. No momento que realimentou, se aquilo ali tem potencial de crescimento máximo, ele desenvolve aquilo ao máximo. E às vezes ele está ganhando 1,3 kg, 1,5 kg, e nós achamos, isso está me dando tanto de carcaça por dia. E na verdade, muito daquilo é componente e não carcaça. Por isso que é adequado que fosse um crescimento contínuo durante a gestação. Um crescimento adequado dentro do que a vaca está pedindo para se manter e manter o feto junto. Muito bem. Não sei se tem alguma outra colocação de algum dos participantes. Enquanto alguém não se manifesta, eu só gostaria de reforçar esse teu comentário sobre o ganho de peso da vaca, né? Eu tenho medido entre o desmame precoce e o diagnóstico de gestação 100 quilos. 100 quilos que a vaca ganha, ela ajuda a pagar o custo da operação. Apesar de que a gente tenha preferido eliminar o desmame precoce estrutural, ou a olho, ou primíparas, e sempre que possível fazer avaliação que a gente chama de monitoreio dentório, avaliação de atividade ovariana, né? Aí tu dá o tiro certo, tiro totalmente, tiro dado e bugio deitado, como diria o Mano Lima. Bom, da nossa parte, pela comissão de cria do Instituto Desenvolve Pecuária, nossos agradecimentos à tua apresentação, muito boa, muito completa, e muito obrigado. Espero que todos tenham aproveitado os conceitos que foram apresentados aí. Eu é que agradeço e peço desculpa pelo transtorno inicial, que a idade me permite fazer uns erros na informática ainda, né? Nós vamos virar analfabeto digital logo em seguida. Entrou uma pergunta aqui que tu até mencionou sobre o clip grazing, se poderia ajudar no desmame precoce. O grazing? Ou feed? O clip grazing. Eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei com clip grazing, até porque normalmente, com o desmame precoce de 60, 70 dias, o terneiro ainda não está pastando. Agora, se ele pudesse ter acesso a onde ele iria pastar, talvez ajude, mas eu vou ficar devendo essa resposta, eu não sabia. Um clip feed, sim, porque eu quero que ele coma o concentrado. O clip feeding definitivamente ajuda, porque o animal já sabe comer e vai direto. Sabe comer. Eu quero que ele coma concentrado, ele não tem espaço para pastagem. Então, é necessário que ele coma aquela ração, que pode ser 1 quilo. 1 quilo é o chumbo grosso que todo mundo usa aí, né? Mas depende da qualidade que tu está dando. Ela pode ser menos ou mais, dependendo do que tu está colocando para dentro da tua ração. Mas é importante que ele coma aquilo, para quem está perguntando, né? Desculpa não poder responder, mas eu preferia que ele comesse o concentrado.
E depois, sim, do quarto, quinto dia, ele começasse a ter aqueles pequenos pastejos sem deixar de comer o concentrado nunca. Durante esse período, entre as duas datas de desmame, concentrado todos os dias. Uma alternativa que tem sido extremamente prática é o uso de ração com fibra. Sim. Então, a partir do período aí de 5, 6, 10 dias de mangueira, que aprende a comer, já no terceiro, quarto dia começa a misturar a ração com fibra, evita qualquer risco de acidose. Depois tu bota em coxo de alto consumo, nessa fase que o animal é extremamente eficiente na conversão, come à vontade, transforma 3, 4 quilos de ração em peso vivo, é extremamente interessante. Essa é a vantagem, gente, do desmame, assim, né, de transformar essa eficiência de transformação. E a eficiência que teve os processos, né? Como o Júlio falou, é uma ação com fibra. Né? Nós estávamos conversando com o Sr. Lobato no final de semana ainda. Ele se lembrando do primeiro desmame que fez com um paraguaio que era orientado dele, o Albospino, se não me engano. Né? Só no campo e dando Ripercol, era o remédio que tinha. Né? Era aquilo ali. E aí, por muitas vezes, o desmame, e mesmo assim, ainda deu certo o desmame. Ainda deu certo naquela época. Hoje nós evoluímos muito, né? Nós erramos muito de início no desmame. E hoje está muito evoluído e a nutrição, tomara que evolua ainda mais, ainda que nós tenhamos aí um sucesso nessa parte aí cada vez mais. Nós precisamos aumentar o número de terneiros, gente, não tem dúvida. É isso aí. Nós estamos produzindo pouco terneiro. Né? Não dá para defender pecuária que tem 55 terneiros para cada 100 vacas. Não dá. Aí, infelizmente, a gente não consegue defender mesmo. Mas, Júlio, me coloco à disposição do pessoal aí também. Pode me chamar aí no WhatsApp e fiquem à vontade para o que for preciso, eu estou à disposição. E quando precisarem de mim também, se tiver ao alcance, a gente está à disposição do pessoal. Muito obrigado. Próxima chamada pela tua sugestão aí vai ser o temperamento da vaca, comportamento animal. Vamos cair nessa linha aí. Nosso agradecimento e uma boa noite para todos os que nos acompanharam até agora. Boa noite, pessoal.